Deixa eu pegar um pouco dessa tua experiência aí como um dos caras que acredita na comunicação da polícia. O que eu percebo? Que hoje tem uma preocupação muito grande, né, naquela ideia que até que o sistema se ajusta, né, e vão surgindo alguns personagens que a polícia tem uma preocupação maior, né? Então, eu vou citar alguns nomes aqui com todo respeito, mas acho que é o momento, o canal passa por isso também, o meu trabalho aqui como podcast. Eu tenho uma comunicação positiva, não estou aqui para bater em ninguém, falar mal de instituição, de comando, nada disso. Mas nós vimos lá no Rio um personagem muito conhecido, que é o Gabriel Monteiro, que ganhou visibilidade, que bateu em comandante, bateu em coronel, trouxe esse moralismo, né, dentro da polícia e tal. E a polícia, deixou de alguma forma o teu soldado ficar grande a ponto de depois ser um risco, vamos dizer assim. Isso aí é batido a opinião pública, né? Em São Paulo teve o da Cunha, que agora é parlamentar também, e tem, não que o da Cunha tenha batido na polícia, não estou comparando o da Cunha com o Gabriel, mas recente é o da Cunha, que teve ali uma questões também com a Polícia Civil no caso, e tem o senhor, tem todos os outros policiais militares que estão no parlamento. A polícia tem medo dessa visibilidade desses caras, porque chegando ao poder de alguma forma incomoda? Não. Como é que tu vê isso? Não, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, você quando passa a ter visibilidade, você tem que entender que você chegou ali por causa da polícia. Você tem que respeitar essa polícia. Eu amo a polícia militar, como eu disse. Eu jamais você vai me ver batendo na polícia militar. Quando eu falei que a polícia militar não sabe fazer comunicação, não estou criticando a polícia militar, é uma crítica, é uma fala construtiva, porque é um defeito da polícia que eu acho que tem que ser corrigido. Mas jamais, a polícia é isso, a polícia é aquilo, o oficial é isso, o praça é aquilo, que nem eu vejo um monte de gente fazer. Jamais você vai me ver fazer isso. Eu sou muito criticado, muita gente falando mal de mim, falando besteira de mim, mas jamais você vai me ver falando mal de alguém. Jamais. Porque primeiro, que eu acho que não compensa falar mal dos outros, não é do meu feitio. Não é do meu feitio mesmo. Segundo, que quando você fala mal do cara, você está promovendo o cara. Entendeu? Terceiro, porque quem sou eu para falar mal dos outros? Eu sou um homem cheio de defeitos e falhas. Então eu acho que quando a pessoa não gosta de mim ou fala mal de mim, é um direito dela. Só que ela esquece que enquanto ela tá apontando o dedo para mim, tem 4 apontando para ela, né? 4 dedos apontando para ela. Então, é hipocrisia isso. Falar mal dos outros é hipocrisia. Essas pessoas que se tornam pessoas com visibilidade, elas têm que entender uma coisa, que elas deviam usar essa visibilidade para o bem, não para o mal. Mas não. Hoje, na era da divulgação, do like, essas pessoas se tornam apaixonadas por elas mesmas. Então elas ficam tão envaidecidas que elas acham que elas são todo poderosas, elas podem falar tudo e fazer o que querem. E pagam um preço muito caro por isso. Porque às vezes eu faço críticas, tal, mas eu evito citar nomes. Porque quando você aponta o nome de uma pessoa, você comete uma falha muito grave. Você individualiza o procedimento, isso é muito grave. Então, eu acho que toda falha ela tem que ser construtiva, toda fala tem que ajudar. Para prejudicar é melhor não falar, entendeu? E essas pessoas, com todo o respeito que eu tenho aos nomes que você falou aí, algumas pessoas se perderam e começaram a criticar muito, porque começaram a ganhar like. Quanto mais eu falo mal, eu ganho 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. E os caras se entusiasmaram. Só que eles esqueceram que quando você está falando mal, você está criando provas contra si mesmo. Porque ninguém é perfeito, Glauber. Eu tenho defeitos, você tem defeito, todo mundo que nos assiste tem defeito. E uma hora você vai errar. E você que apontou tanto o dedo para os outros e falou tão mal dos outros, uma hora vão pegar um erro seu. E aí vão te arrebentar também. Você vê um menino lá do Rio, que eu conheci pessoalmente, eu não tenho nada contra ele, realmente ele extrapolou e pagou caro por isso, caríssimo. Foi traído pelos próprios colegas dele. Entendeu? A traição nunca é feita pelo inimigo, esqueça, lembra sempre disso. A traição é do amigo, o inimigo não te trai, o inimigo é o inimigo, quem te trai é um amigo. Então, cuidado com o que você faz e com quem você anda. Quando você aponta muito o dedo e critica muito, você vai ser criticado amanhã depois. O da Cunha é meu amigo hoje, está lá com a gente no Congresso, mas ele também teve uma fase muito difícil, passou apertado, recuou, fez muito bem em recuar, porque recuar nunca é demais, que eu acabei de falar, a gente nunca é tarde para recomeçar, ou para se desculpar, ou para se redimir, fez muito bem do jeito que ele fez, mas muitos colegas não entendem isso, continuam criticando, sendo algozes, só que eles esquecem que é aquela situação, existe uma máxima que quem vem falar mal de você, para você de alguém, amanhã depois ele vai falar mal de você para aquela outra pessoa também. Então essa pessoa que está falando mal de todo mundo, ela esquece que ela está perdendo credibilidade.
Ela está sendo usada também, falar mal do A, do B, do coronel, do sargento, do tenente, só que ele perde credibilidade. E esse cara falando de novo, esse cara, é o que está acontecendo, os caras falam tão mal de todo mundo que chega uma hora que ninguém mais dá ouvido para essas pessoas. Por quê? São falastrões. O que eles têm de ato concreto para poder falar de alguém? Essas pessoas que tanto falam dos outros, o que elas têm de moral, ou de serviço, ou de realização para poder falar, eu fiz isso, eu posso falar. Eu que tenho um monte de realização, não me sinto apto a falar de ninguém aqui. Sou o primeiro a calar a boca, porque eu sei que não se deve fazer isso. Então essas pessoas, elas entram, enveredam por esse caminho e acabam pagando um preço muito caro. Um preço muito caro. Porque o que você faz aqui, você paga aqui. É a lei da semeadura. O que você planta, o que você colhe. Você não tem... Isso está escrito na Bíblia. É uma lei celestial, cara. O que você faz, você vai colher. É uma lei da semeadura. E todos estão colhendo. Então você pode ver todo mundo que vive criticando, gritando na internet, mais cedo ou mais tarde chega a hora dele. E aí ele é arrebentado. Por isso que eu falo, criticar construtivamente, com ponderação, com realidade, com coisas concretas é uma coisa, você criticar, mas você criticar a pessoa, arrebentar a pessoa, acabar com a moral da pessoa, denegrir as pessoas, não. Você vai pagar caro por isso. Infelizmente, os que enveredaram por esse caminho aprenderam da forma mais difícil que tem, que é pagar caro, e estão pagando até hoje. E os que não aprenderam vão fazer de novo e vão pagar também. E nesse caso, esses camaradas, Polícia Civil, Polícia Militar, tu se preocupa que tem um movimento para que se iniba novos personagens? Não, o que acontece é o seguinte, principalmente a Polícia Militar, por ser militar, ela tomou algumas cautelas para evitar esse tipo de situação. Por quê? Porque começou a trazer um problema muito sério de disciplina para a tropa. O que acontece? Você pega a situação em que soldado começa a criticar comandante. É uma coisa totalmente irregular do nosso regulamento. É uma coisa que é chamado crime militar. Entendeu? O subordinado criticar o superior é crime militar. E se esqueceram de que existe um Código Penal Militar, um regulamento militar, e isso aí é colocado em prática, infelizmente. Então, para dirimir isso aí, passaram a proibir publicações em rede social, que eu acho um crime. Eu acho que é um direito do cidadão ter uma rede social e ele poder se expressar, mostrar a sua farda, mostrar o seu colete, mostrar o seu serviço, porque ele se orgulha daquilo. Eu acho um crime não permitir que o policial faça isso. Mas isso é resultado de pessoas que não souberam fazer. Então, naquele primeiro momento, a polícia tomou tal atitude. Pode ser que mude e eu creio que vai mudar isso aí com o tempo. Só que essas pessoas esquecem uma coisa. Quem não está feliz com o serviço, a porta é a serventia da casa. É só sair. Não, o cara está aqui... Tá reclamando, outro dia eu tava vendo o pessoal reclamando que a polícia militar tem que deixar de ser militar. Não tá contente com a polícia militar? Vai pra polícia civil, pô. Pede baixa da meganha e vai pra polícia civil, simples. Não, o cara tá aqui e criticando e falando besteira, entendeu? E quando você vai ver as ações do cara, o que o cara fez? O que ele fez pra poder ter o direito de falar isso? Nada. Critica por criticar. Infelizmente, muita gente bate palma pra louco dançar. Existe um ditado popular que fala: quem bate palma pra louco dançar, dança junto. Não reclama depois.